Olá pessoal, tudo bem? Bacana? Vocês estão lembrados de mim? Tem tempo que eu não faço um vídeo, não gravo um vídeo, né? Devido minha neta sempre agora está estudando, crescendo, né? Ficando mais na cidade. Gostava muito aqui da roça, mas uns tempos pra cá. E outra coisa, né? Ajuda muito a mãe dela já. Mas eu estou aqui, graças a Deus, com a graça de Deus, eu e minha esposa, vivendo na graça. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos que já assistiram nossos vídeos e deu aquele like, se inscreveram. Já tem bastante visualização, graças a Deus. Então é sinal que vocês estão gostando, né? Então, você sabe que eu sou aquele caipirão mesmo, né? Aquele rancatu, aquele roceirão mesmo, mandioqueiro, todos duros. Eu gosto de vir aqui nesse coi aqui dar uma pescadinha de vez em quando. Tem quase nada, né? Algum piauzinho aqui. Mas vou dando uma pescadinha aqui e nós vamos conversando aí. Contando algum caos, lembrando do passado. Família minha é pequena, sabe? Nós é só 14 irmãos, graças a Deus. Tem 3 vivos, Deus levou. Sinto demais a falta dele, irmão querido. Amo meu irmão até hoje. Mais velho. Não, ele é o segundo. O mais velho tá aí, graças a Deus. O mais velho é só irmão parte de pai, mas nós temos ele como irmão legítimo mesmo, consideramos. Então nós somos. Vamos conversando aí. Somos uma família de gente humilde, mas com a graça de Deus nós levando a vida, né? E eu, se eu for contar o que eu já tenho passado nessa minha vida, vocês rola de rir. Muita coisa se passaram, aconteceram. Nós passamos, vamos ver aqui. Passamos muita. Ó, um puxadinho. Ó, piabinha. Piabinha aqui é pegar traíra. Como eu estava dizendo, passamos muita necessidade devido à multidão que era dentro de casa, né? Muita gente. Tem umas irmãs que teve que sair cedo de casa para trabalhar. E nós, os mais novos, os mais velhos, né? Ia saindo para trabalhar e os mais novos ia junto com o pai, agarrado. Plantava arroz, milho, feijão, mandioca. Eu com 6 anos, 5, 6 anos de idade, já tinha meu rodinho de enxada junto com meu pai. E eu e o irmão meu, que sempre cresceu assim as etapas, né? Que sempre para crescer igual só se for tudo gêmeo, né? Aí não tem jeito. Então, eu já tô com meus 60 e vou fazer 63 anos já. Então, graças a Deus eu vivi bastante, eu dou graças muito a Deus por tudo. Tem acontecido na minha vida, tem passado, e a gente tá aí. Com a graça de Deus. Tem muito caos, muita passagem na vida. Ó, tá puxando. Puxando, mas é só piaba. E eu sou difícil,
Quando eu tô pescando aqui, poder conversar é difícil. Porque às vezes você fica entretido na pescada, você nem pesca, nem conversa, nem fala nada. Mas tem uns caos engraçados. Eu tenho muita coisa para contar devido à idade, né? Já. Então tem muitas passagens, muitos acontecimentos. Mexer demais, carne de boi, fazer rapadura, fazer farinha. 3 horas da madrugada. Pai acordava nós 3 horas da madrugada e eu e o irmão meu poder. O nosso engenho era um engenhozinho de pau tocado uma mula que rodava o engenho. Mula boa de força, meu. Rodava o engenhozinho de pau e eu de um lado e pai do outro. Eu tinha meus 11 anos de idade, 10 a 11 anos, o pai mandava a cana de um lado e eu do outro, tinha que dar conta, porque senão o bagaço caía tudo no chão, ia virando aquela bagunça, e pai era daquelas pessoas que não tinha dó não, se não desse conta ele pegava o bagaço e dobrava o bagaço no fio do lombo. Ia do outro lado e dobrava o bagaço na gente. Tinha que dar conta. E assim ia levando. Mas esse irmão meu levantava madrugada de calcinha curta. Era tipo televisão a cores. Tanto remendo que tinha. Tanto remendo que mamãe punha. Nem roupa tinha direito. Tinha calçado, tinha nada. Hoje a gente vê tanta gente na faltura e tanta coisa no desperdiçando. Até hoje, às vezes eu fico vendo esse tipo de coisa. Tanto desperdício. Nós não tínhamos oportunidade de ir numa panela pôr a comida no prato, não, meu amigo. Tinha não. Ali era regrado e repartido. Mãe ia e repartia para cada um, ó. Ó o piauzinho. Repartia para cada um ali o comerzinho ali, você comia. Olhava lá na panela, já não tinha mais nada. Isso aqui eu vou soltar. E a gente envermelhava o olho querendo mais. Coitado da minha velhinha. Às vezes era uma farofa de feijão pura. Velhinha repartiu comer, coitada. Eu já perdi ela já, foi embora. Coitadinha. Sofreu demais. Falta das coisas. Problema de saúde. Fazia um bolinho do restinho da farofa que sobrava assim na panela, punha na mão assim, apertava e fazia aquele bolinho assim. Quando ela ia pôr na boca, ela olhava pra nós assim com o olho cheio d'água. Oh meu Deus, se a gente for lembrar assim, se brincar, você até chora. Tirava da boca e punha na boca da gente. Nossa, meu Deus. Só Jesus. Mas esse irmão meu, tá aí vive e são, graças a Deus. Foi o que nós trabalhamos mais juntos, foi eu e ele. Ele chama Darcy. Mais novo que eu, só um ano. Mais novo que eu, um ano e pouquinho. Deixa essa piadinha pegar uma traíra. Ver se eu consigo pegar. Pai, enquanto eu tava falando, o pai acordava nós 3 horas da madrugada e nós para pegar a mula. Naquela época que nós fazia rapadura, mês de maio, junho, frio que Deus lá. O pé não tinha onde colocar a mão de tanto bicho de pé entre meus dedos, debaixo da unha. E aqui o pai tinha feito queimada nos pastos nessa época. Papai sempre fazia queimada nos pastos. Era em julho, mais ou menos junho. Na época mesmo.
Quando nós ia fazer a rapadura, pai já tinha feito queimada dos passos. E aquele tuquinho da queimada, aquilo entrava entre meus dedos da gente, aquilo doía até na alma. E eu lembro que tinha uma irmã, e ainda tem essa irmã, graças a Deus, ela mora em Brasília. Minha irmã querida. Amo demais, minha irmã. Ela foi trabalhar em Brasília e eu lembro de uma passagem. Ela ficou pra lá um ano e tanto sem ver nós. E nós éramos muito unidos, não tinha muita falta. Um dia a patroa dela apareceu lá e levou ela pra ver nós. E ela levou umas balas, aquelas balas, eu não sei se alguém capaz que nem não conhece essa bala, uma bala redondinha, ela chama TOF, acho que é TOF, me parece que é. Bala redondinha, dura. E aquilo era tão regrado, ela levou uma para cada um. A turma de menino danada, ou ela fez foi regrar para não dar tudo de uma vez. E pôs uma na mão de cada um. E nossa, aquela coisa, aquela bala, nossa, pra nós era a coisa melhor do mundo. E eu lembro que eu lembro até graça. Todo mundo chupando a balinha e ela não é uma bala que ela não derretia na boca da gente assim não, ela dura. E eu fiz uma estripulia lá e engoli a bala. Bala desceu direto, deu um vira-volta. Tem a bala desceu. Os meninos ficou chupando e eu falar a verdade com vocês, eu não abri a barriga e tirei essa bala pra me chupar ela, porque. Ó, a outra. Bichinho. Porque uma não tinha jeito, né? Porque doía também, mas a vontade era essa de enfiar a mão e tirar a bala pra chupar ela de novo. Puta, meu Deus do céu. Aí nessa feita ela vinha, trazia umas roupinhas, ganhava lá, né? O povo pedia lá, o povo dava e levava pra nós. E eu lembro que eu nunca tinha usado uma calça comprida. Sabe aqueles uns calçãozinhos, tudo remendado. Aquilo a gente tinha até vergonha de quando o pai mandar nós na casa dos outros. E ela levou umas roupas, ganhou pra nós, e apareceu essa calça lá e a calcinha bateu no meio de minha canela. A calcinha parece que era listrada. E eu vi, mas fiquei empolgado demais com essa calça. Menino do céu, aquilo não tirava o olho, andava pra lá, andava pra cá. Aí eu só sei dizer que ela foi pro córrego, foi pra um rego que tinha, ela era tipo um córrego, ajuda a lavar umas roupas. E eu na maior onda com essa calça. Passava pra lá, passava pra cá. Tinha uma pinguela e ia lavando roupa embaixo. Eu acho que ela ficou meio enfesada com aquilo, vendo eu passar pra lá, pra cá. Menina, eu não sei se eu falei com ela alguma coisa, o que aconteceu. Ela me tacou, empurrão, tacou eu dentro desse rego com essa calça. Mas molhou minha calça, toda a roupinha que eu tava com, mas eu fiquei nervoso em base. Nossa, eu fiquei brabo. Mas não brigava não, só graça mesmo. E eu lembro, nessa época, era dificilmente a gente não conhecia carro não, era até mais difícil que tinha você ver um carro. Quando tinha era aquele Jeep. Tinha carro igual igual tinha hoje em dia assim não. E nós morávamos na cabeceira de uma vereda. Morávamos na cabeceira de uma vereda e tinha um povoado que morava
na beira dessa vereda para baixo, tinha uns fazendeirinhos, onde o pai trabalhava, a gente ia, nós trabalhava. O pai mandava eu e Darcy, meu irmão, trabalhar pro homem. Ia nós dois trabalhava o dia inteirinho, um dia meu, eu e meu irmão, para poder pagar o dia de um homem. E era então, a coisa tão impressionante, o povo era tão atrasado. Nós pegava para poder limpar arroz ou milho, as becas. Era beca de milho, beca de arroz, né? Eu fico besta que eu mais Darcy, nós era bom de serviço, pequeno aí com 12 anos mais ou menos, e bom de serviço. E os velhos, às vezes ia aí 4, 5 pessoas, tinha um tio meu também que ia, meu pai, o fazendeiro. E nós éramos os primeiros, pegava na beca cá junto trabalhando e éramos os primeiros a chegar lá no final. E quando eles chegavam no final da beca, eu mais meu irmão já tinha terminado a nossa e já estava fazendo a cabeceira da beca de pai para ajudar pai. Fazia o mesmo tanto do homem, mas como nós não tínhamos idade, não podia valer o dia de um homem não. Fazia, olha lá que nós fazia até mais, mas não valia porque não tinha idade. O povo era atrasado mesmo. O povo era tão atrasado. Eu lembro de um caos que o pessoal contava lá, na região. Pô, quase não. Quando você via um Fusca, um Jeep, era até mais difícil. Mas quando um fazendeirinho, que comprava às vezes um carrinho desse, ixi, ó, aquilo era um coisão, menino. Se ele fosse novo, ele namorava com as meninas todas da região. Aquilo era, o que é isso? E teve um caboclo lá que comprou um Fusca e deixou o Fusca, parece que uns 2 ou 3 dias sem ligar, sei lá o que aconteceu, acabou a bateria. Aí arranjaram os vizinhos, tá comendo isso tudo. Vou até chegar mais perto aqui. Arranjaram um pessoal lá para poder empurrar o Fusca. Aí morava num altinho assim, tinha um descambado. E tinha um tipo de uma estrada de carreira. Ele falou, vamos empurrar aqui. O caboclo tinha um mais inteligente que tinha. Ele falou, pode pôr a marcha e vai dando tranco aí que ele vê se ele pega. E foi empurrando, dando tranco, e a estrada morria num pé de manga. Um pé de manga que ele era... Podia juntar uns 3 homens para abraçar ele. Coisa antiga. Depois esse foi dando tranco nesse Fusca, até encostou nesse pé de manga. Encostou no pé de manga lá. Aí o caboclo que era mais ativo, falou assim, ei fulano, agora lascou. Que nós não podemos empurrar ele para trás não, porque as engrenagens dele engrena tudo. Ele tem que ir só para frente, para trás. O carro não pode voltar para trás não, que não sei o que passou na cabeça desse sujeito não. Ele imaginar uma coisa dessa e dar essa opinião. Aí o caboclo falou, então tá lascado, ó. Que topou no pé de manga. Aí falou, o recurso aqui então é o seguinte, é derrubar o pé de manga para nós passar por cima, que não pode voltar. Menino, esse povo trabalhou 3 dias de machado, cortando gente no chão nesse pé de manga. Para passar o Fusca por cima, porque não podia voltar. Ó, presta atenção, tanto que o povo era inteligente. Até que conseguiu derrubar o pé de manga e tirou o Fusca do lugar e voltou com ele para a porta de novo. Ô, trem danado, viu, senhor? E outro caos também que aconteceu, nós morávamos na cabeceira da vereda e logo embaixo tinha um pessoal que morava. E nós foi criado praticamente junto com esse pessoal. Esse pessoal tinha pouco
filhos também, era só 11. Inclusive esse pessoal que morava por baixo de casa, lá da vereda, eu acabei desde pequeno. De vez em quando ia lá em casa, nós ia para a escola juntos, estudava, né? A escola nossa era pertinho, nós caminhávamos só 2 léguas, 12 quilômetros para poder ir para a escola. Mesmo assim era 2, 3 dias na semana, porque 2, 3 dias tinha que ajudar meu pai na roça. Eu mesmo estudei só, fiz só o primeiro e não terminei o terceiro ano, não. Primeiro e segundo. E eu lembro que aí nós ia pra escola e ia junto com esses meninos, desse pessoal. Aí eu era invocado com uma das meninas. Inclusive ela se tornou minha esposa hoje. Casei com quem, graças a Deus, né? Casei com quem eu gostei desde pequeno. Eu lembro de um dia, tá puxando aqui, eu tenho que se a conversando e pescando fica meio difícil. Aquele escadinho até é bom, mas não continua não. E chega mais perto aqui enquanto dá vocês escalas. Isso que merece. Chega mais perto para contar vocês. Aí essa menina resolveu escrever uma cartinha para mim. Ela acho que ela já sabia escrever alguma coisa. Ela escreveu. E eu não sabia ler não. Tava indo para a escola, mas tava começando. Não sabia quase nada, nem o alfabeto não sabia direito. E ela escreveu uma cartinha para mim. Pôs 2 botãozinhos, dobrou o papelzinho, pôs 2 botãozinhos de rosa. Uma rosinha aberta e um botãozinho de rosa dentro da cartinha. E mandou uma pessoa me entregar. Não sei se foi o irmão dela, eu acho que foi o irmão dela. E eu peguei a cartinha e tinha as palavras escritas e eu olhava, eu queria tanto saber o que está escrito aqui. Não consigo saber. Aí fiquei pensando, pô, eu não posso mostrar a mãe, que mãe, ixi, ficava braba. Meus irmãos também, os mais velhos que não estavam em casa. O mais novo que eu também não sabia ler. As meninas que sabiam ler estavam tudo fora. Aí tinha um tio meu, que se chamava Dadinho, que até morreu esse homem. Um baixotinho pequenininho, engraçado, que era danado. E eu falei, tio Dadinho ele era solteiro, rapaz velho, já solteiro. Tio Dadinho me fala o que tá aí, vai ler essa cartinha pra mim aqui, me fala o que é que ela mandou falar comigo. Eu queria, tava doido pra saber o que é que tava falando ali. Aí chamei tio, uai, Rosana, ela chama Rosana, minha esposa hoje, graças a Deus, com a graça de Deus. Já temos aí uns 40 e poucos anos juntos, graças a Deus. E vamos até o fim, em nome de Jesus. Aí eu falei, tio, Rosana escreveu pra mim essa cartinha aqui, mas eu queria tanto saber o que está escrito aqui, eu não sei. E eu não conto a vocês uma. E o pior, que ele não sabia ler também não, mas eu não sabia que ele não sabia não, sabe? E ele pegou a carta e fez de conta que sabia ler. Ele falou, uai, peraí. Aqui na primeira escrita aqui ela estava. Ele olhou a rosinha, uma rosa e um botãozinho de rosa. Falou, aqui ela está falando com você que uma hora ela está com o botão aberto. Ia fechar daqui outra hora, o botão dela fechou. Mas será que mas é possível? Será que é isso mesmo, meu Deus do céu? Será que é isso mesmo que está escrito nessa coisa? Aí eu fiquei de conta, ficou que era mesmo, porque guardei tem muito tempo e não contei nada para ninguém. Ficou entre eu e ele e ficou sendo isso. Nunca fiquei sabendo o que é que estava escrito nessa carta. Porque por final acabou, sumiu, desapareceu. E ficou por isso mesmo. Aí, né, vou contar a vocês essa família.
Aí passado uns tempos, nós, pai pega, dá na cabeça, vende esse sítiozinho que nós tínhamos lá. Os meninos quase, os mais velhos quase tudo na cidade, e nós passando uma dificuldade danada. Todo ano quase um menino nascia. O trem era danado mesmo. O velho era o seguinte, o velho era cruel na coisa. Trabalhava, coitado, que só ele para tratar de nós, e nós ajudando ele, pelejando, mas não dava conta não. Eles colhiam ali 30, 35 arqueiros de arroz, não dava para vencer o ano não, era danado. E eu lembro que o pai vendeu essas terrinhas e nós fomos embora para a cidade, morar na cidade. E passado uns tempos, esse pessoal acaba vendendo o sítio deles. Eles tinham um sítio por baixo de casa, vendeu o sítio deles também. Vendeu e foi para a cidade também. Aí essa menina, que eu gostava dela, da cartinha, foi trabalhar em Brasília. Eu cresci mais, aí fui trabalhar para os outros, porque o pai vendeu as terrinhas, eu fui dar o duro de trabalhar para os outros, para ajudar dentro de casa, para cuidar dos meus irmãos pequenos. Tinha uma turma mais pequena, um bocado de irmão. Foi, graças a Deus, está todo mundo casado, todo mundo tem filho. Graças a Deus, com a graça de Deus. Só falta esse irmão meu que eu falei, o mais velho, que Deus levou. Eu não gosto nem de lembrar o nome, falar no nome dele, que se brincar, as lágrimas derramam. Eu amava demais meu irmão. Ainda amo. Mas vou contar a vocês o caso dessa família. Aí esse povo sumiu, foi embora. Passado muito tempo aí eu já estava com meus 18 anos, mais ou menos. 18 anos e não sabia o que é namorar. Não tinha nunca tinha namorado. Essa brincadeira de caminho de escola e pronto. E uma vergonha que aquilo. Tem essa irmã minha que eu falo que levava essas coisas para nós, foi embora de Brasília, começou a dar aula num colégio. Aí teve uma menina que começou a gostar de mim também lá, eu estava com meus 17 anos, e ela me ajudando para ver se eu conseguia arrumar uma namorada. Eu lembro que essa menina, bonita que só ela. Mas eu era besta demais. Às vezes eu encontrava com a menina, pensava mil coisas para falar, e quando chegava perto dela não saía uma palavra. Meu Deus do céu. Eu lembro que uma vez eu fui na casa. Ela tinha umas tias, e o pai dela era brabo, me danado. Aí eu fui eles me convidaram para poder ir lá no final de semana na casa de uma tia dela, aqui longe do pai, né? Lá eu podia encontrar com ela. Eu lembro que eu fui lá, cheguei lá assim mais ou menos na hora do almoço, eles me chamaram para almoçar, eu não quis. Vergonha não deixava, entrar nem pra dentro. Aí fiquei lá, a menina sentada de vez em quando passava, olhava pra mim, que eu dava uma olhadinha pra ela, como diz o outro, e aquilo tava bom demais. Aí quando eles almoçaram lá, terminou, passou um pouco, ela falou, tem um código lá que chama Santa Bárbara. Vamos tomar um. Elas eram duas, Jandira e Jane. Vou tomar um banho no Santa Bárbara. Vamos, Valdir? Você mais Joaninha vai, você fica lá perto, lá namorando lá, a tia dela. E enquanto eu mais Jane toma um banho. Aí eu falei, então vamos. E nós foi conversando. Enquanto tava todo mundo junto, eu conversava, falava alguma coisa e tal. Mas dependeu de ficar sozinho junto com a menina, sumia tudo, desaparecia a conversa, parece que eu ficava mudo, não sei não. Desgramava a tremer e virava aquela coisa esquisita. Chegou na beira do quarto, as meninas foi pro quarto tomar banho e falou, você fica aqui debaixo de pau terra, tinha um pau chama pau terra, pra nós aqui tem esse pau. Você fica debaixo na sombra aí, namorando aí, enquanto nós tomamos banho. E eu encostei nesse pau terra, essa menina encostou numa outra moita de pau que tinha assim na sombra, mais ou menos 5, 10 metros retirado um do outro. E aquilo ela remoía de lá e eu de cá e não saía uma palavra, e eu levava a mão na casca, o pau terra ele é cascudo. Numa fome miserável, que eu não tinha almoçado nem nada.
Fui comendo a casca desse pau-terra, porque eu não saía, não tinha palavra, não tinha nada para falar, nada, não saía uma conversa, nada. E fui comer, falar a verdade com você, eu fiquei lá mais ou menos uma hora enquanto essa menina tomou banho, e eu deixei esse pau quase pelado comendo a casca dele. Não era de fome não, era ansiedade, eu não sei nem dizer o que era não. A carne da cara chegava a pular. Aí com pouco as meninas veio. E aí, Valdir, mas Joaninha, namorou bastante? Aí um olhou pro outro assim, ela com a menina com a cara fechada, com um gunei só, e saí pra lá. E aí também já tava chegando mais tarde, falei, eu vou dar eu vou embora, era meio longe lá de casa. Fui embora. Aí passou uns 2 dias, ela escreveu, nessa época eu já sabia ler já. Escreveu uma cartinha e mandou pra mim falando comigo que tava terminando comigo, que o amor começava de um abraço e um beijo, que eu não dei nela nem um abraço, nem cheguei nem perto dela, que ela ia procurar outro que fazesse aquilo. Falei, não, gente, eu dei muito minha cabeça, mas não foi. Não, eu não sei, eu saí foi correndo. Saí correndo desesperado. Mas não adiantava. Já tinha perdido já. Aí passou. Que eu tô contando vocês dessa. Aí eu vou contar vocês o caso dessa família, né? Família da minha esposa. Eles também foram embora pra cidade e tal. Aí depois que eu já estava com meus 18 anos, depois dessa, essa menina voltou de Brasília e nós começamos a namorar. Já gostávamos desde pequeno, começamos a namorar. Aí o pai dela morava na beira de uma vereda, em outro lugar. E eles tinham um Fusca. Na época já tinha mais movimento, quando eu estava com meus 18 anos, já era mais movimentado um pouquinho. Já tinha aumentado mais os carros. Mas era mesmo Fusca mesmo. Fusca, aquele Vermaguete, me parece, sei lá. O Corcel foi depois. Sei que ele tinha um Fusca, o homem. Aí eu sei que eu tava lá namorando com essa menina lá um dia de tarde. E o velhão, sistemático só ele, chamava-se Antis, pai de minha esposa, meu sogro. Chamou o filho dele, o Arlindo. Arlindo, também dá uma instrução aí pra poder ver se eu consigo dirigir esse Fusca. E eles moravam assim embaixo, numa vereda embaixo, e tinha um lançante pra cima assim. Aí o filho dele falou que então senta aí, pai, ensina a senhora aí. Senta aí. Sentou e eles foi subindo, foi embora. Lá em cima, lá na casa do compadre dele, Sorroca. Foi na casa desse compadre dele lá, e papiou. E minha sogra, e eu namorando. Olha o ridoleiro. Eu namorando lá na casa, junto lá de minha sogra, mas as meninas também, que eles eram 11 irmãos também. Me parece que era. Eles tinham 10 vivos e um tinha morrido. Me parece que sim. Tem um irmão dela, chama Toninho, muito meu amigo, foi criado junto comigo e considero como irmão também. E esse Toninho, nessa época eu comecei a namorar com a irmã dele, aí nós andávamos muito juntos. Aí quando eu comecei a namorar com a irmã dele, ele passou a andar mais sozinho, porque ele não ia ficar quieto na casa dele lá, vendo eu namorar com a irmã dele. Aí eu namorando com minha esposa, que é minha esposa hoje, namorando lá e minha sogra fazendo um sabão. Fez uma trempa assim, uma trempa de tijolo, muita gente sabe. Sabão de quadra, um sabão preto. Põe e vai cozinhando. Muita gente nem sabe o que é isso. E ela tava fazendo esse sabão nessa trempa. Por cima, na beira da porta do rancho assim, no monturo, por baixo era um regão d'água. E mais embaixo a vereda. Aí com pouco o Fuscão pontou lá em cima. Tinha um roncadão, menino. Fuscão pontou lá em cima e vem descendo, e eu namorando assim, encostado num canto, e olhando. E o Fusquinha vinha meio embalado. Eu falei, uai, será que esse povo não vai amortecer esse carro chegar aqui na porta? E o velho no volante, meu sogro. E o filho dele de lado, dando a instrução.
Acho que o filho dele falou que lá, e pai, agora vai freando devagarzinho pra você encostar. Aí ele, eu acho que no lugar dele frear, ele acelerou. Aí o Fusca embalou mais, eu peguei, já tava meio assim perto do caminho, já saí, puxei essa namorada, essa menina e saí mais de banda assim, eu falei, esse carro não vai parar não. E a esposa dele, que é minha sogra, fazendo sabão. Menino, e esse homem veio com esse Fusca, quando tava mais ou menos assim, uns 20 metros, uns 15 metros mais ou menos assim, e ele marcou em cima da minha sogra com a fornalha, com a lata de 20 litros com sabão mexendo no fogo, e não destroceu pro lado não, marcou em cima. Menino do céu, e quando ela viu que o trem não ia destrocer, ela saltou de banda e ele veio. E ele veio com esse Fusca e passou por cima dessa lata de sabão, desse burrai de fogo, e plantou dentro do rego. Aí ele, quando o Fusca plantou dentro do rego, ele abriu a porta e falou, desceu e falou, não para não, desgraçado. Mas nós rolou de rir, menino do céu, que marafunda danada. Foi esse meu sogro e meu pai também. Meu pai também, depois que controlou mais um tiquitinho, que ele vendeu essas terras, nós fomos pra cidade, fomos pra uma casa na cidade. Aí o caos é muito grande, só não dá pra contar tudo num vídeo só não. Meu pai também tem uma passagem boa também, comprou um Fusca. Aí eu que fui ensinar ele a dirigir esse Fusca, meu irmão me deu a instruçãozinha, o mais velho. E eu peguei a instrução mais ou menos e fui ensinar meu pai, mas pensa que trabalheira danada. Gente do céu, eu tô lembrando de um caso aqui, não posso deixar de contar isso não. Aí tem um irmão dessa minha esposa, ele chamava Caetano, ele até morreu também. E ele tinha mais ou menos uns 16 anos, mais ou menos na época, e ele gostava muito de carrear, de boi, mas o tio dele chamava Valério. E eles foi fazer, vai ficando escuro, já eu paro o vídeo. Eles foi carrear, aí deu um problema no tamboeiro do cabeçalho do carro. E o seu Valério pegou e falou com ele assim, Caetano, fica na frente dos bois lá, olhando lá, e eu vou dar arrumar no tamboeiro aqui. Aí tinha 6 boi, no carrinho de boi tinha 6 boi, parece 6 ou 8 parece. E tinha um boi que estava amansando, que meio azogado, ficava, balançava a cabeça para cá, balançava pra mutuca não deixava o boi quieto. E eu sou Valério lá no tamboeiro, lá na cima do carro, arrumando o tamboeiro do carro, na canga. Na cavia, pô, fala cavia, né? Aí tava pelejando para arrumar lá e o boi, um boi meio chifrudo, balançando a cabeça que a mutuca não deixava ele quieto. Aí esse meu cunhado falou, mas que boi encravado, eu mostrar esse boi, passou a mão numa pedra e falou, vou dar uma pedrada na testa, eu vou mostrar ele. Menino, ele marcou essa pedra na testa desse boi, e quando ele buzinou essa pedra, ele errou a testa do boi, acertou a testa do tio dele. Mas a pedra chegou a pular pra cima, e esse velho passa a mão na cabeça e... desgraça do ruim, que diabo é isso? Ele tinha mania de falar, Caetano, que diabo é isso? O que tá acontecendo? Aí o Caetano agachou lá na frente do carro de boi, ficou quietinho, escondido e caiu inchado pra não estourar de rir, e ele grosando a mão na testa, excomungado ruim. Mas aí ele conseguiu falar, o Caetano, meu cunhado. Deve ser esses meninos de escola, seu Valério, passando por aí, deve ter jogado pedra e acertou nesse senhor. Eu vou mostrar essas pragas, ruins. Mas fez um galo na testa do velho. Eu vou parar por aqui. E vocês dão aquele like que tá até escurecendo. Eu tô na beira do córrego aqui, tá até escurecendo já. Vocês dão aquele likezinho aí pra nós aí, viu? E nos acompanha aí que nós vamos gravando mais vídeo aí. Que Deus abençoe a todos. Fica com Deus.